Muito bem, chegamos aqui nesta aula e agora falaremos um pouco sobre estes seres arcanjos. Arcanjos. O termo arcanjo só ocorre 2 vezes na Escritura Sagrada. Vamos meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, é uma passagem do Novo Testamento da Bíblia Sagrada e foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nesta passagem, Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo e o evento conhecido como a ressurreição dos mortos. Aqui está o versículo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Neste versículo, Paulo descreve o que acontecerá no retorno de Cristo. O Senhor descerá dos céus, uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo. Esta é uma crença fundamental para o cristianismo, onde os cristãos aguardam o retorno do Senhor Salvador. Esta é uma crença fundamental do cristianismo, onde os crentes aguardam o retorno de Cristo. A palavra de ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Paulo usa a linguagem simbólica para descrever os eventos que acompanharão a volta de Cristo. A palavra de ordem, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus são a representação poética e simbólica do evento divino, que será grandioso e majestoso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo destaca que aqueles que morreram na fé em Cristo experimentarão a ressurreição antes dos crentes que estiverem vivos na ocasião. Este é o ensinamento cristão sobre a esperança da vida após a morte e a vitória sobre a morte por meio da ressurreição. Essa passagem é frequentemente citada em discussões sobre escatologia cristã, que trata das últimas coisas, incluindo a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Paulatinamente, esses versículos são interpretados à luz das crenças teológicas específicas de diferentes denominações cristãs. Ainda dentro desse contexto, do livro de Judas, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Ou seja, Miguel não abriu a sua boca nesse sentido de amaldiçoar, de repreender, mas disse que o Senhor te repreenda. A passagem de Judas, capítulo 1, verso 9, se refere a uma disputa entre o anjo Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Aqui está o versículo. Contudo, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou em acusar injúrias contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Esta passagem é breve e enigmática. E não existe um relato detalhado em outras partes da Bíblia sobre o que exatamente aconteceu. O versículo sugere que houve uma contenda celestial entre o arcanjo Miguel, considerado um líder angelical e defensor do povo de Deus, e Satanás, o diabo. O motivo da disputa é o corpo de Moisés. A tradição judaica não oferece informações específicas sobre a morte de Moisés ou o destino de seu corpo, mas esta passagem sugere que houve uma controvérsia celestial relacionada a isso. A atitude de Miguel na disputa é notável. Em vez de lançar uma acusação injuriosa contra Satanás, Miguel invoca a autoridade divina, dizendo, o Senhor te repreenda. Essa resposta reflete uma postura de respeito e reconhecimento da soberania de Deus, não recorrendo à difamação ou condenação direta. Em resumo, Judas capítulo 1, verso 9, é uma passagem que fornece uma visão breve e misteriosa de uma disputa celestial entre o arcanjo Miguel e Satanás, relacionado ao corpo de Moisés. Essa passagem é frequentemente interpretada à luz da teologia cristã, das crenças sobre a autoridade divina e a reverência na luta espiritual. Seguindo aqui o nosso estudo, mas há outras referências para ao menos um arcanjo, Miguel. Ele é o único a ser chamado de arcanjo e aparece comandando seus próprios anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Essa passagem faz parte de uma visão apocalíptica dada ao apóstolo João, na qual ele descreve um evento cósmico e espiritual que antecede o fim dos tempos. Nesse versículo específico, há uma descrição simbólica
de uma guerra nos céus. Miguel é frequentemente associado a este arcanjo, enquanto o dragão é identificado mais adiante no livro como Satanás ou o diabo. A batalha cósmica representa um conflito espiritual entre as forças do bem e do mal. Essa guerra celestial é um tema recorrente em várias partes da Bíblia, indicando uma luta espiritual que transcende o plano terreno. O contexto mais amplo de Apocalipse 12 retrata a perseguição da mulher grávida, que simboliza o povo de Deus, pelo dragão, mas ela é protegida por Deus e seus seguidores vencem pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, verso 11. Essa passagem é complexa e cheia de simbolismo apocalíptico, e as interpretações podem variar entre diferentes tradições teológicas. Em Apocalipse 12, verso 7, destaca a luta espiritual entre as forças do bem e do mal, com Miguel liderando os anjos na batalha contra o dragão e os seus anjos. Seguimos aqui firmes e fortes, na sequência, e como príncipe do povo de Israel. Daniel, capítulo 10, versículo 13, versículo 21. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo com essas palavras, baixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao filho dos homens tocou-me os lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu senhor, porque me fortaleceste? E ele disse, sabes que eu vim a ti, agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado nas escrituras da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. A Bíblia menciona um conflito espiritual. O mensageiro explica a Daniel que ele enfrentou resistência de um ser espiritual maligno, o príncipe do reino da Pérsia, durante 21 dias. Mais tarde menciona a futura oposição do príncipe da Grécia, intervenção de Miguel. O arcanjo Miguel, mencionado como um dos príncipes supremos, veio ao auxílio do mensageiro para superar a resistência espiritual. A luta espiritual retratada aqui sugere forças sobrenaturais envolvidas nos eventos que afetam as nações. Revelação sobre o futuro. O mensageiro expressa seu propósito de explicar a Daniel o que acontecerá ao povo de Deus nos últimos dias. Ele menciona a luta contra os príncipes espirituais das nações. A ajuda de Miguel. O mensageiro destaca que na luta espiritual, ninguém além de Miguel, referindo como vosso príncipe, o ajuda. Essa passagem é rica em simbolismos apocalípticos e descreve uma realidade espiritual por trás dos eventos históricos e futuros. A intervenção divina e a luta entre as forças espirituais revelam a complexidade das relações entre o divino e o humano, no entendimento apocalíptico do livro de Daniel. Seguindo ainda nesta passada, vamos para Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O versículo é parte da visão profética de Daniel sobre o tempo do fim, e se refere a eventos escatológicos, ou seja, eventos relacionados ao fim dos tempos. Vamos explorar os principais elementos desse versículo. Miguel, o grande príncipe. Miguel é frequentemente identificado como o arcanjo, ou seja, um ser angelical associado à proteção do povo de Deus. Ele é chamado de grande príncipe e é retratado como o defensor dos filhos de Israel. Tempo de angústia sem precedentes. O versículo fala de um período de angústia que será único na história, qual nunca houve desde a existência da nação até aquele tempo. Essa angústia é associada aos eventos escatológicos e ao juízo divino, livramento do povo de Deus. Apesar do tempo de angústia, o versículo oferece esperança ao declarar que, durante esse período, o povo de Deus será livrado. A libertação está vinculada à condição de estar inscrito no livro, indicando uma referência simbólica à fidelidade e ser participante do povo de Deus.
Essa passagem é interpretada de diversas maneiras pelas tradições religiosas. Algumas interpretações veem nela uma referência ao juízo final, enquanto outras implicam os eventos históricos específicos ou ao retorno de Cristo. Em qualquer caso, Daniel 12:1 é uma visão apocalíptica que aponta para um futuro de um tempo de angústia e, ao mesmo tempo, oferece a promessa de livramento para todos aqueles que pertencerem a Deus. Neste bloco, a maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é uma das classes muito elevadas nos céus. E ele está diante da presença de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas capítulo 1, verso 19. Aqui está o versículo. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para lhe trazer boas novas ou boas notícias. Neste versículo, o contexto é a visita do anjo Gabriel a Zacarias, o sacerdote, para anunciar o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. Identificação do anjo. O anjo se identifica como Gabriel, e ele é conhecido por ser um mensageiro especial de Deus e é mencionado em várias passagens bíblicas, incluindo o Antigo Testamento, onde anunciou as profecias a Daniel. Posição de Gabriel. O anjo destaca sua posição dizendo: Estou sempre na presença de Deus. Essa afirmação ressalta a proximidade de Gabriel com Deus e sugere que ele desempenha um papel especial como mensageiro celestial da corte divina. Missão específica. Gabriel informa a Zacarias que foi enviado por Deus para trazer uma boa notícia. Essa boa notícia é o anúncio do nascimento de João Batista, um evento que desempenhará um papel crucial na preparação para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Esse versículo destaca a importância do papel de Gabriel como mensageiro divino e a natureza especial da mensagem que ele traz, que envolve o cumprimento das promessas divinas através do nascimento de João Batista. O relato completo da visita do anjo a Zacarias e ao subsequente nascimento de João Batista são detalhados nos versículos anteriores do capítulo 1 de Lucas. E a eles são confiadas as mensagens de mais elevadas importâncias com relação ao reino de Deus. Daniel 8, versículo 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão? Daniel capítulo 8, verso 16. No caso, esse versículo faz parte da visão de Daniel sobre um carneiro e um bode, que são símbolos de um reino e eventos futuros. Aqui está o versículo. Ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai que gritou: Gabriel, explique a visão a este homem. Neste versículo, Daniel relata que ouviu uma voz humana entre as margens do rio Ulai, instruindo Gabriel a explicar a visão a ele. Vamos destacar alguns pontos importantes. A voz de homem. A identidade da pessoa que fala com Gabriel não é especificamente mencionada no versículo, mas é descrita como uma voz de homem. Essa voz parece ser a fonte da instrução para Gabriel sobre a interpretação da visão. O chamado a Gabriel. Gabriel é um anjo que desempenha o papel de mensageiro e portador da revelação divina em várias partes da Bíblia. Aqui, ele é convocado para explicar a visão a Daniel, a localização da visão. A visão ocorre nas margens do rio Ulai. Essa localização geográfica é significativa no contexto da visão de Daniel, que se desdobra enquanto ele está próximo ao rio. Esse versículo está no início da explicação da visão que se segue nos versículos subsequentes do capítulo 8 de Daniel. A interpretação detalhada da visão inclui a representação simbólica de reinos e eventos futuros, oferecendo a Daniel um insight sobre o curso da história e o cumprimento das promessas divinas. Chegando no finalzinho, Daniel capítulo 9, versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 21, está orando e buscando entendimento sobre as profecias relacionadas à restauração de Jerusalém e ao povo de Israel. Aqui está o versículo. Enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando até a mim no horário do sacrifício da tarde. Nesse versículo, Daniel relata o momento em que Gabriel, um anjo, apareceu a ele durante a sua oração. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes desse contexto. Gabriel, o homem da visão anterior. Daniel menciona que Gabriel é o mesmo homem que ele tinha visto em uma visão anterior. Essa referência pode ser a conexão com os eventos anteriores em que Gabriel apareceu a Daniel para comunicar a mensagem divina. O horário do sacrifício da tarde. O homem Gabriel, o encontro com Gabriel ocorre no horário do sacrifício da tarde.
Isso destaca o contexto religioso e sugere que o momento da oração de Daniel está associado aos rituais diários de oração. A passagem continua com Gabriel fornecendo a Daniel informações adicionais e interpretações sobre as profecias e cronogramas que o profeta estava buscando compreender. Essa passagem do livro de Daniel é conhecida por incluir a oração de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 3 ao 19, onde Daniel expressa arrependimento pelos pecados do seu povo e busca misericórdia de Deus. O versículo 21 marca o momento em que a resposta divina por meio do arcanjo Gabriel começa a ser revelada a Daniel em resposta às suas súplicas e busca por entendimento. Encerramos aqui mais uma passagem desse estudo maravilhoso.